ela se manifestou naquele dia, naquele local. E olha, se não tem algo mais interessante que no mesmo dia coexistirem ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Uma festa religiosa, uma festa para Deus que está acontecendo no templo, e do lado de fora, num tanque, pessoas ali gemendo, enfermas. Jesus ele vai em Jerusalém nesse dia e ele encontra esses dois cenários coexistindo ao mesmo tempo. Olha só. Enquanto no templo as pessoas levantam as mãos para adorar a Deus, ali no tanque as pessoas precisam ser ajudadas e precisam que alguém estenda as mãos para elas. Enquanto no templo existem pessoas louvando, entoando cânticos a Deus, adorando a Deus, o som que domina o tanque de Betesda é o som de dor, é o som de lamento, é o som de muitas vezes a reclamação desse próprio homem, não tenho quem me ajude. Então o sentimento que domina no templo é o sentimento de devoção, é o sentimento de adoração, mas o sentimento que é dominado ali é um sentimento de esperança e, segundo aquilo que a gente está conversando, uma falsa esperança. E o interessante é que Jesus, ele visita Jerusalém, nesse mesmo dia ele vai ao templo, mas ele vai também ao tanque. Ou seja, Jesus, que é a graça de Deus, o poder de Deus manifesto entre os homens, ele está, mesmo quando nós estamos nas nossas festas espirituais, ele está presente com aquele miserável que está gemendo de dor, com aquele que se sente abandonado, se sente traído, se sente esquecido. Jesus está lá. Então, sobre essa ótica, eu quero trazer luz ao que de fato é graça, senão o Jesus, o Filho de Deus, que está tanto no templo, mas está com as pessoas carentes também. Pessoas essas que estão com a sua esperança ali no movimento de águas que não se sabe, e o primeiro que se joga, ele pega a bênção. Você imagina o cenário de disputa, de competição naquele lugar, Rafael? Você pode imaginar comigo que pessoas enfermas, sofrendo, com dificuldade de se locomover como esse homem, quantas vezes magoadas, imagina-se quantas tentativas esse homem tentou se aproximar para obter a cura e não conseguiu e vivia frustrado por isso. Mas a graça, ela se aproxima perguntando assim, ó, queres ser curado? Perceba que a graça ela não pergunta por que você está nessa situação. Ela não pede explicações, ela não joga na sua cara que você pecou e está colhendo fruto do seu próprio erro, as consequências das suas más decisões. Ela quer te ajudar primeiro, né? A graça, ela quer ajudar, ela quer curar, ela quer pôr você de pé. Isso primeiro. Então, quando a gente olha para um anjo visitando e movendo as águas, eu quero afirmar que o poder não está nas águas, o poder está em Jesus. Jesus. E se a gente olhar um pouco nas Escrituras, o primeiro milagre de Jesus envolvia a água. Quando num casamento acabou o vinho, e Jesus dá ordem para que pegue as águas, as talhas, depois apresente ao mestre, e ele prova e certifica que aquilo é vinho de excelente qualidade, vinho bom. Aí eu te pergunto, Rafael, o poder estava nas águas ou o poder estava em Jesus que deu a ordem? Em Jesus, né? Se olharmos Com certeza. no mar da Galileia, certa vez os discípulos estavam na sua embarcação, sofrendo com a tempestade durante a noite e de repente eles veem um homem e eles temem que seja um fantasma e Jesus ele vem caminhando sobre as águas, caminhando sobre aquela tempestade. Ele entra no barco e ele dá ordem para que o mar se acalme, para que a tempestade venha cessar. E eu te pergunto, o poder, a força estava nas águas ou estava em Jesus? Em Jesus. Em Jesus. Se nós olharmos para Moisés no deserto, quando ele recebe uma palavra de Deus para falar com a rocha, para que a rocha desse água e alimentasse todo o povo, o poder estava onde? Nas águas ali ou na ordem de Deus, para Moisés? Em Deus. Quando Deus criava todas as coisas, Rafael, a Bíblia diz em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
as águas. O poder que colocou todo aquele caos em ordem, que deu forma a tudo, da maneira como nós conhecemos hoje, estava nas águas ou estava no Espírito que pairava ali e modelava tudo? O Espírito. Então o poder está em Deus, a graça está em Deus. E ali estava em Jesus, que se aproxima daquele homem enfermo há 38 anos. Observando dessa forma, eu tenho a convicção de que a maneira que Deus age, através da graça, não é movimentar as águas através de um anjo e simplesmente esse anjo desaparecer e provocar toda aquela histeria que nós podemos imaginar quando alguém, imagine, um vento soprou ali, balançou um pouquinho as águas e aquilo despertou aquele frenesi e todo mundo se jogando ao tanque ao mesmo tempo tentando a cura. Eu não vejo a graça de Deus agindo assim. Eu vejo a graça de Deus através de Jesus, chegando para aquele homem. E o versículo 5 diz que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. A Bíblia não diz que ele estava ali há 38 anos, mas diz que ele tinha uma enfermidade há 38 anos. Então, a sua idade era muito mais do que 38, Sim. certo? E Jesus, versículo 6, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, a Bíblia não nos diz como Jesus soube, se ele foi informado por um discípulo, se ele foi informado por alguém. A Bíblia não relata se Jesus, ele através do seu conhecimento, já sabia que aquele homem estava assim. Nós não sabemos. Mas o fato é que ele se aproxima para aquele homem e pergunta: queres ficar são? Algumas traduções vão dizer, né? Queres ficar curado? Queres ser curado? E abrindo um parênteses aqui,